Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Samuel Costa, tenho 27 anos, estou trajando uma camisa azul escuro e uma calça jeans, e também uso óculos de grau. O nosso ambiente da aula é um estúdio de TV, no qual eu vou usar uma tela interativa para a gente resolver nossos exercícios. Pessoal, na aula de hoje a gente vai trabalhar então as interações intermoleculares, tá? Principalmente no que se diz respeito aos compostos orgânicos. Então, os compostos orgânicos vão ter interações entre si e a gente vai ver como ela aparece aí nas questões de vestibular. Então, olha só, pessoal, para a gente começar a entender aqui a nossa aula, antes de chegar nas questões, a gente precisa entender que as forças intermoleculares, elas são forças que são de atração ou repulsão que vai existir entre uma molécula e outra. Só para a gente relembrar, uma molécula é formada a partir da junção de dois ou mais átomos. Então, quando a gente tem uma molécula, por exemplo, da água, que é formado com H2O, né, ela vai, então, ter interações com outras moléculas que podem ser quimicamente, fisicamente semelhantes a ela, ou não. Então, olha só, a gente pode, a partir das interações intermoleculares, entender um pouco sobre ponto de fusão e ponto de ebulição. Pega o exemplo da água. A gente sabe que na temperatura ambiente, a água é líquida. Isso graças às forças que existem entre uma molécula e outra, que mantém elas lá unidas juntinhas. Beleza? Além disso, as interações intermoleculares, elas também vão explicar a interação que tem entre moléculas que são apolares ou moléculas que são polares. Então, a gente vai descobrir se uma molécula tem afinidade química ou não com outra através das interações intermoleculares. E, por último, a gente tem aí, né, que o funcionamento de diversas tecnologias do nosso cotidiano é baseado nas interações intermoleculares, beleza? E aí, pessoal, a gente tem que trazer o seguinte, ó, essas interações, elas vão ter natureza elétrica. Então, o que a gente vai imaginar aqui? A gente vai se assemelhar a um ímã, lembra? Um ímã, ele não tem polo positivo e polo negativo que serve para fazer uma atração? Isso vai funcionar de maneira semelhante, mas a gente vai estar falando de cargas elétricas, tá? Que a gente vai ver no próximo slide. Então, olha só, pessoal. A primeira força intermolecular que a gente vai ver na aula de hoje são as forças íon-dipolo. Como o próprio nome diz, essas forças vai ser a interação entre o íon e uma molécula que seja polar, tá? Então, trouxe aí o exemplo para vocês da água. A gente sabe, então, que a água é uma molécula formada pelo átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Só que acontece o seguinte, pessoal, na hora que essa molécula é formada, né, como a gente tem oxigênio e hidrogênio, a gente vai verificar aí que existe uma diferença de eletronegatividade muito grande entre o oxigênio e o hidrogênio. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: o oxigênio ele tem uma afinidade muito maior de manter o elétron perto dele. Ou seja, no compartilhamento de elétrons entre o oxigênio e o hidrogênio, a gente vai ter, então, que o oxigênio vai puxar os elétrons do hidrogênio todos pertinhos para ele. Fazendo isso, pessoal, a molécula de água ela vai assumir, então, polos com cargas parciais. Então, percebe ali, ó, a região onde tem o oxigênio, que é o mais eletronegativo, aquele que vai ter o elétron mais perto, ela vai ficar parcialmente carregada negativa, porque aquela região ali vai ter presença de cargas negativas muito maior do que nas outras. E o hidrogênio, né, como ele não tem tanta afinidade com o elétron, ele deixa o oxigênio ficar com eles. Então, o que vai acontecer? Ele vai assumir aí uma carga parcial positiva, beleza? Então, como que vai acontecer essa interação entre as forças íon e dipolo? Se a água, pessoal, a gente vai pegar esse exemplo aí, ó. Se a água assume uma carga parcial negativa e, consequentemente, a gente coloca ali uma substância iônica para ser dissolvida, né? Vamos imaginar aí um sal de cozinha. A gente sabe que quando coloca o sal de cozinha na água, ele se dissocia em sódio, com carga positiva, né? Que vai ser um cátion, e também em cloreto, que é a espécie com carga negativa, que vai ser o ânion. Se a água ela tem cargas parciais negativas e cargas parciais positivas, vai ter que nem o ímã. Então, eu tenho positivo com negativo, eles vão se atrair. Então, essas cargas parciais da água, elas vão ser atraídas pelas cargas efetivas do íon, tá? Então, a gente vai ter aí uma interação muito forte. Então, ó, só para a gente verificar,
O cátion, né, ele tem carga positiva, então ele vai ser ali circulado, ele vai ser abraçado pelas cargas negativas da água, enquanto que o ânion, que tem carga negativa, ele vai ser abraçado já com a parte positiva da molécula da água, com as cargas efetivas positivas, beleza? Então aí a gente tem uma interação íon-dipolo. É uma interação muito forte, pessoal, porque eu tenho uma carga efetiva dos íons, né, positivo e negativo, sendo atraída aí por cargas parciais da molécula da água. Então, acontece que a gente forma uma interação bastante forte, beleza? A próxima força intermolecular é a força dipolo-dipolo, que vai acontecer sempre entre moléculas que são polares. Para a gente ter moléculas polares, a gente precisa ter diferença de eletronegatividade. Vamos ver o exemplo. Peguei aqui o ácido clorídrico, HCl. A mesma coisa, pessoal. De acordo com a nossa escala de eletronegatividade, o cloro é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Ele vai assumir uma carga parcial negativa. Então, a gente vai ter aí uma atração entre as cargas negativas parciais do cloreto com as cargas positivas parciais do hidrogênio. E aí a gente vai manter, por exemplo, o ácido clorídrico aí na forma líquida, né, na temperatura ambiente, quando ele vai, então, fazer essas interações intermoleculares. Então, a gente tem aí forças dipolo-dipolo, beleza? E a terceira que a gente vai ver são as ligações por pontes de hidrogênio. Gente, isso daqui é muito importante porque ela está muito presente no nosso organismo, inclusive no nosso DNA, tá? Então, uma fita de DNA, ela está junta de outra fita de DNA através das pontes de hidrogênio. Então, preste atenção. Ela é uma das interações mais fortes que existem, tá? E aí, a gente vai ter aqui o exemplo, ó, peguei ácido fluorídrico, peguei ali uma substância orgânica que vai ter oxigênio com elétrons desemparelhados e peguei também ali uma amina, beleza? Agora, por que eu peguei esses grupos? Gente, a gente vai ver que flúor, oxigênio e nitrogênio, eles têm a maior eletronegatividade da tabela periódica. Então, quando eles entram em contato com o hidrogênio, essa interação é muito forte, ele vai puxar esse elétron do hidrogênio muito forte para perto dele. Então, a gente vai ter uma interação que é as mais fortes dentre as interações intermoleculares. Um exemplo disso, tá, pessoal, é a própria água, que ela é líquida à temperatura ambiente graças a essas pontes de hidrogênio que ajudam elas a se permanecer assim. Então, pessoal, a última interação que a gente vai ver são as forças de dispersão de Londo, que também são conhecidas como forças de Van der Waals, tá? Essas forças elas vão estar presentes em todas as moléculas, inclusive naquelas que são apolares. Ah, professor, mas uma molécula apolar ela não tem polo, porque normalmente uma molécula apolar, pessoal, ela é formada por átomos iguais, né? Então a gente tem o cancelamento das forças que puxam esses elétrons. Mas o que vai acontecer aqui? Como a gente tem, né, uma incerteza de onde esse elétron está dentro da molécula, tem uma flutuação, então esse elétron vai estar ali se mexendo nessa ligação química. Exemplo aí do cloro, ó. Se o cloro está ligado a outro cloro, eles têm a mesma eletronegatividade. Então, no cabo de guerra do elétron, os dois vão puxar com a mesma força. Não tem formação de polo. Agora, esse elétron, pessoal, ele vai flutuar. Na hora que ele flutua entre um átomo e outro, a gente vai ter a geração de um polo induzido, tá bom? Então, é um polo momentâneo. E aí, todas as moléculas, inclusive apolares, podem apresentar essa interação. Acontece que, como é um polo induzido, como é um polo momentâneo, ele é muito fraco, tá bom? Então, ele logo vai se desfazer, beleza? Então, essas são as forças de dispersão de Londo, que também a gente chama de forças de Van der Waals ou de polo induzido, justamente porque a gente tem essa flutuação. Então, pessoal, vamos para o que interessa, vamos para a nossa primeira questão. Vou ler para vocês. As fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio, que está na figura 1, são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de panos convencionais constituídas de fibras de celulose, que está na figura 2, tá? A questão pergunta o seguinte, ó, a maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação à de pano se deve a, letra A, interação de polo mais forte entre o poliacrilato de sódio e a água em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Interação íon-íon mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Letra C. Ligações de hidrogênio que são mais fortes entre o poliacrilato e a água em relação às interações íon-dipolo entre a celulose e as moléculas de água. Letra D. Ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água
em relação às interações de polo induzido entre a celulose e as moléculas de água. Ou letra E, interações íon dipolo mais fortes entre o poliacrilato de sódio e as moléculas de água em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Pessoal, vamos ver o seguinte, tá bom? O que acontece aqui? A gente tem uma substância que é iônica, então eu tenho cargas que são efetivas, não são cargas parciais. E aqui a gente tem grupos que vão apresentar aquelas cargas parciais que a gente viu no início da aula, beleza? Se eu tenho uma molécula de água, pessoal, com carga parcial aqui, o que vai acontecer? Tá? A gente vai ter uma atração muito maior entre a carga que é efetiva junto com a carga parcial do que entre duas cargas parciais, beleza? Então a água ela vai ter uma interação molecular muito mais forte com a parte iônica, né? Com a parte que tem carga efetiva do poliacrilato do que com a celulose. Então nesse caso aí, né, só pode ser a letra E. Interações íons dipolos são mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água do que em relação às ligações de hidrogênio que vão acontecer com cargas parciais, não com a carga efetiva que tem esse íon. Beleza? A próxima questão é bem semelhante, pessoal. Então, olha só. Um princípio importante na dissolução de solutos é que semelhante dissolve semelhante. Isso daqui explica que o açúcar se dissolve em grandes quantidades de água, ao passo que o óleo não se dissolve. Isso tem a ver com a afinidade intermolecular entre uma molécula e outra. Mas se a gente for ver as questões, ela pergunta o seguinte, ó, a dissolução na água do soluto apresentado ocorre predominantemente por meio da formação de ligações iônicas, ligações covalentes, interação íon-dipolo, ligações de hidrogênio ou interações hidrofóbicas. Pessoal, vamos lá. A água tem oxigênio, não tem? E tem hidrogênio. Aqui no açúcar a gente está vendo a mesma coisa, oxigênio e hidrogênio. Lembra, se eu tenho flúor, oxigênio e nitrogênio interagindo com hidrogênio, isso daqui só pode ser ponte de hidrogênio, tá bom? Então, a nossa resposta vai ser aí a letra E. Ligações de hidrogênio. Então, o açúcar consegue dissolver a água através das ligações de hidrogênio. Beleza? E a nossa última questão, vamos lá. A pele humana, quando está bem hidratado, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecado, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes feitos geralmente à base de glicerina e polietileno glicol. Vamos ver o que ele pede. Então tá aí a imagem da glicerina e do polietileno glicol, que é um polímero, a gente percebe isso ali pelo colchete em N, né? E aí o que a gente percebe aí, pessoal? A retenção de água na superfície da pele, promovida pelos hidratantes, é consequência da interação dos grupos hidroxilas dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de ligações iônicas, forças de London, ligações covalentes, forças de polo ou ligações de hidrogênio. Vamos analisar então, pessoal, como está aí a estrutura da glicerina e do polietileno glicol. Novamente a gente vê, ó, glicerina tem grupos hidroxila, que é esse cara aqui do OH, a gente viu na aula de funções orgânicas, né? E a gente tem o polietileno glicol, que tem aqui, pessoal, ó, grupos de oxigênio que vão apresentar ali aquelas cargas parciais que a gente lembra. Além de que nesse ponto, bem aqui nas extremidades, a gente tem também duas hidroxilas que estão quase livres ali com seus elétrons para se ligar com qualquer pessoa. Então, dentre as questões, só pode ser aí a letra E, ligação de hidrogênio aparecendo de novo. Então, vê como essa interação está sempre nas questões, beleza? Na aula de hoje, então, a gente viu como as interações intermoleculares podem aparecer aí nas moléculas orgânicas, lembrando que não é porque a gente tem só hidrocarbonetos que são apolares ou outras substâncias que são apolares que não vão ter interações intermoleculares entre si, beleza? Agora, olha só, pessoal, esse assunto é extremamente importante para o vestibular da UEA. E se quiser saber mais, siga o Preveste em todas as redes sociais.